Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer meus comentários sobre uma live que o Francis Farago da Multiversal fez, tratando no canal do Christian, tratando sobre Atos dos Apóstolos, a partir de um artigo escrito pelo Richard Carrier. E ali o argumento principal do artigo é que os Atos dos Apóstolos foi totalmente baseado na leitura do texto de Flávio Josefo, nos textos de Flávio Josefo. Basicamente, é uma composição dos textos de Flávio Josefo. Esse é o argumento que foi colocado no vídeo. Então, vou tratar de alguns pontos que vou abordar em alguns comentários. Bom, primeiro, é dito que Paulo chega em Roma, né? Quando Paulo sai de Cesareia, ele está preso em Cesareia, depois ele vai para Roma, e lá ele chega rico e bem de vida, e você termina ali os Atos dos Apóstolos com Paulo bem de vida. Não entendi essa parte, porque Paulo ele chega em Roma e vai ser preso em Roma, né? Então, como é que você pode dizer que não tinha perseguição de cristãos se ele está indo para ser preso? Estava preso na Cesareia, não é isso? Pois ele preso em Roma. Então, Eusébio, na História Eclesiástica, livro 3.12, ele diz: Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. E o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico, cumpriu com a pregação do Evangelho e finalmente sofreu martírio em Roma sobre Nelo. Então, aqui, Eusébio dizendo que Paulo sofreu martírio em Roma sob Nero. Clemente de Roma, que a própria Multiversal já afirmou, né, que se trata de uma carta de um cristão, escrita no século I, não é isso? Foi dito aqui, na Multiversal, tem um vídeo só falando sobre isso. Né? Então, a carta aos Coríntios, ele fala do martírio de Pedro e Paulo. Ele fala no capítulo 5 e no capítulo 6, né, ele fala assim: lancemos os olhos sobre os excelentes apóstolos. Pedro foi para a glória que lhe era devida. Foi por efeito da inveja e da discórdia que Paulo mostrou o preço da paciência. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e de ter atingido os confins do Ocidente, ele deu testemunho diante daqueles que governavam e assim deixou o mundo, indo-se para o lugar santo. A esses homens juntam-se grande multidão de eleitos que, em consequência de inveja, padeceram muitos ultrajes e torturas, deixando entre nós magnífico exemplo. Então, temos aqui um depoimento de Clemente do século I, dizendo que muitos cristãos sofreram ultrajes e torturas. Como dizer que não havia uma perseguição aos cristãos? De grande multidão de eleitos que morreram. Como dizer que não havia perseguição? Como dizer que Paulo foi rico com os recursos que ele adquiriu das vendas dos livros e foi usufruir? Como assim? Bom, está claro aqui que Clemente de Roma está falando em perseguição, e Clemente está escrevendo no século I, e ele está em Roma, não é isso? Epístola de Inácio, à igreja de Roma, capítulo 4, 3. Inácio também foi para lá preso. Escreveu por volta de 116. Ele diz assim: não é como Pedro e Paulo que eu vos dou ordens. Eles foram apóstolos. Eu não sou senão um condenado. Então, ele está dizendo que Pedro e Paulo já estiveram lá em Roma. Né? Dionísio, bispo de Corinto, em 165, em sua epístola ao Papa Soter, é citado pelo Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 2.25.8. Tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo nos formaram na doutrina evangélica. A seguir, indo-se para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram martírio simultaneamente. Então, aqui Dionísio, 165, falando que Paulo foi em Roma e pregou e foi martirizado lá. Irineu encontra heresias, 3.3.2,
diz assim: já seria demasiado longo enumerar os sucessores dos apóstolos em todas as comunidades. Só nos ocuparemos com uma destas, a maior e mais antiga, conhecida por todos, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, que confiaram a Lino o ministério do episcopado. Está falando de Roma. Então, Pedro e Paulo estiveram em Roma para fundar a igreja, segundo Irineu. Então, essa tese de que o fato de Atos não ter o martírio de Paulo é uma prova de que não houve martírio? Não, simplesmente não está relatado lá. Uma das explicações pode ser, isso eu vou falar num outro vídeo, é que a carta foi escrita antes do martírio. Por isso ele não falou, parou ali meio sem terminar a conclusão. Segunda questão que é dita no vídeo, que Lucas era um pescador. Isso foi dito várias vezes. Imagina ele numa taberna, se reunindo e descrevendo lá o texto, coisa absurda. Eu queria saber de onde que saiu essa ideia de que Lucas era pescador. Lucas, ele é descrito como companheiro de Paulo, tá? Segundo Irineu, em Contra Heresias 3.1.1, ele diz isso, companheiro de Paulo. Lucas compôs o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Ele acompanhava Paulo nas viagens. Lucas nunca foi pescador. Segundo Eusébio, História Eclesiástica 3.4.6, Lucas nasceu na Antioquia. Ele diz assim: Lucas, por outro lado, oriundo da Antioquia, por sua linhagem e médico de profissão, já está falando de profissão, se refere aqui a Colossenses 4,14, que é o médico amado, foi durante a maior parte do tempo companheiro de Paulo. Segundo Orígenes, em comentários ao Gênesis, diz assim: Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico, cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo e finalmente sofreu martírio em Roma, sobre Nero. Esse comentário do Orígenes está lá no Eusébio. A gente não tem mais esse comentário do Orígenes, comentário do Gênesis. Tem através do Eusébio. Né? Diz também que Paulo costumava mencionar o Evangelho de Lucas, né? Sempre que se referia a ele, como seu Evangelho. Ele fala assim, ó, segundo meu Evangelho, Paulo fala assim, quando está se referindo, por exemplo, em Romanos 2,16 e em 2 Timóteo 2,8. O que sugere que realmente esse Evangelho de Lucas foi escrito pelo Lucas, que era amigo de Paulo, né? Acompanhava Paulo. O testemunho mais antigo de Lucas como autor dos Atos dos Apóstolos é o Cânon Moratório, de 170. Ato de Paulo, que é uma carta apócrifa, contém um registro de uma memória antiga da Igreja dos Cristãos sendo martirizados em Roma. E situa o túmulo de Paulo em Roma. Tertuliano, na carta que ele escreve contra Marcião, né, ele acusa Marcião de mutilar o Evangelho de Lucas. Ele diz assim: diga então que entre eles, e não apenas entre as igrejas apostólicas, mas entre todas as igrejas que estão unidas a eles na comunhão cristã, o Evangelho de Lucas, que defendemos sinceramente, foi mantido desde sua publicação. Contra Marcião, capítulo 4.5. Quer dizer, eles mantiveram inteiro e o Marcião adulterou esse Evangelho de Lucas. Um dos prólogos latinos do final do século II do Evangelho de Lucas explica: Lucas foi sírio, de Antioquia, profissão médico, discípulo dos apóstolos. Mais tarde seguiu Paulo até o martírio, sendo deste irrepreensivelmente ao Senhor. Nunca teve esposa ou filhos e morreu com 84 anos. Já tendo escrito os evangelhos, tendo sido escritos os evangelhos de Mateus e de Marcos, impelido pelo Espírito Santo, Lucas redigiu este evangelho nas regiões da Caia, dando a saber logo de início que os outros já haviam escritos. Sua linguagem grega mostra um homem culto, não é um pescador. Ele corrige as construções difíceis que aparecem, por exemplo, em Marcos 4:25 e Lucas 8:18. Ele, como médico, ele parece se ocupar com as questões que dizem respeito à fisiologia do corpo. Que, por exemplo, ele é o único que fala do suor de sangue de Jesus, em Lucas 44.
E ele atenua as críticas aos médicos que a gente vê em Marcos 5:26, quando ele fala da mulher que muito sofrera nas mãos de vários médicos. Assim está em Marcos, né? O Lucas, essa passagem, vai escrever assim, em 8:44. A mulher sofria fazia 12 anos e ninguém a podia curar. Ele já tirou os médicos da acusação. Então, parece que ele é médico. Somente Lucas, na orelha do soldado, é recolocada no Getsemane. Sempre essas questões ligadas ao corpo. Tá? Então é isso. Muito obrigado, então.